Astrônomos olham cada vez mais longe no espaço com telescópios de alta potência, e assim podemos ver estrelas distantes como se estivessem virtualmente à nossa porta. Atualmente, 400 bilhões de estrelas são conhecidas pela ciência e nenhuma é exatamente idêntica à outra. Há apenas uma coisa que todas as estrelas do cosmos têm em comum até agora: todas emitem luz. Como gigantescos reatores de fusão, as estrelas geram grandes quantidades de energia, emitida na forma de ondas eletromagnéticas. Entre elas estão as ondas que conhecemos como luz. Dependendo do tamanho, calor e idade da estrela, seu espectro de luz varia. Há estrelas brilhantes, brancas, vermelhas e azuis. Mas a estrela que a ciência diz que não pode existir é verde. Por que isso acontece e se estrelas verdes podem ou não existir? Veremos no vídeo de hoje. Como é criada a luz das estrelas? Embora para nós o Sol e a luz que ele nos envia todos os dias seja algo natural, em uma inspeção aprofundada esses processos são fantásticos. Perceba por um momento que o brilho do dia, o pálido luar da noite, as cores e tudo o que você pode ver não seriam perceptíveis aos seus olhos sem a luz do Sol. Sem a luz do Sol, você viveria em um mundo escuro que só poderia ser iluminado por fontes artificiais de energia. Existem também fontes naturais de luz nesta Terra. Fogo e relâmpagos, vagalumes e certos tipos de algas produzem sua própria luz. Entretanto, mesmo se tomássemos todas essas fontes terrenas de luz juntas, sem a luz do Sol seria tão escuro em nossa Terra que nenhuma vegetação, nenhuma planta e provavelmente nenhuma outra vida orgânica seria possível. A luz é basicamente criada por movimentos de átomos, moléculas ou outras partículas carregadas, que aceleram ou desaceleram, gerando ondas eletromagnéticas, e algumas dessas ondas são radiações luminosas perceptíveis aos nossos olhos. Em nosso Sol, a luz é predominantemente produzida pela fusão de átomos de hidrogênio, que são convertidos em hélio. Nosso Sol é uma estrela pequena e fria, comparada a outras estrelas do espaço. Astrônomos a classificam como uma anã amarela de classe espectral G e classe de luminosidade 5. Na vastidão do espaço, existem inúmeras estrelas que superam o nosso Sol em tamanho e luminosidade, ou que são menores e mais frias. Nem todas as estrelas emitem luz amarela brilhante e esbranquiçada, como o nosso Sol. Existem estrelas vermelhas, amarelas, laranja, azuis e brancas. Basicamente, quanto maior e mais quente é uma estrela, mais brilho ela irradia. Além disso, a potência radiante, a temperatura e a cor da luz dependem dos elementos com os quais a estrela produz energia, o que não é o mesmo para todas as estrelas. As estrelas vermelhas, laranjas e amarelas são bem pequenas e menos quentes do que as supergigantes brancas ou azuladas. As estrelas jovens são em sua maioria muito quentes e, portanto, brilhantes e radiantes, mesmo que tendam a ser estrelas anãs. As gigantes vermelhas são estrelas que incham no final de suas vidas. A coloração vermelha vem do resfriamento da estrela. O combustível da estrela se esgota no final de sua vida. As estrelas mais brilhantes do espaço são as supergigantes azuis, que podem facilmente exceder em milhares de vezes o tamanho de nosso Sol. Por que não há estrelas verdes? Conhecemos o espectro da luz, que evolui do vermelho ao laranja, do amarelo e do verde, ao azul e ao violeta. É basicamente o mesmo com a luz que as estrelas emitem. Se há estrelas vermelhas, laranjas, amarelas e azuis, não deveria haver estrelas verdes? Se olharmos para as classes de luminosidade das estrelas, notamos que a cor das estrelas muda de vermelho, laranja e amarelo, em vez de verde para branco e finalmente para azul ou azulado. Verde parece completamente ausente, mas por que isso acontece? Na verdade, nenhum cientista jamais encontrou uma estrela verde escura no espaço, e supostamente há uma explicação racional para isso. O fato de que não pode haver estrelas verdes no universo era algo que pesquisadores consideravam tão certo que até afirmaram que uma estrela verde não poderia existir. Por que uma estrela verde é uma estrela impossível? O espectro de luz emitido pelas estrelas depende em grande parte dos elementos que a estrela queima, das velocidades de rotação na superfície, do tamanho e idade da estrela. Embora as ondas de luz possam ser muito diferentes para cada estrela individualmente,
Existem alguns paralelos. No século passado, o físico alemão Max Planck registrou as correlações entre calor e espectro de luz na lei de radiação de Planck, que leva seu nome. Até agora, todas as estrelas no espaço seguiram essa lei, e os pesquisadores usaram essa escala e as emissões de cores de uma estrela para determinar sua temperatura. As estrelas emitem toda uma série de outras radiações, além do espectro de luz visível para nós. Essas emissões se propagam basicamente em ondas no espaço. Há ondas que formam curvas muito espaçadas, e outras têm ondas amplamente oscilantes. O espectro de ondas conhecido até agora varia das frequências de rádio de comprimento de onda longo aos raios gama de comprimento de onda muito curto e estreito. O que chamamos de luz, e podemos perceber, é uma ínfima fração do espectro de possíveis radiações que uma estrela pode emitir. O espectro de cores vai do vermelho de comprimento de onda longo ao azul de comprimento de onda curto. Ao observar esta escala de cores, notamos rapidamente que o vermelho e o laranja, assim como o azul, são cores predominantes nessa escala. Verde tem uma seção comparativamente pequena na escala. Também vemos esse efeito em arco-íris. As cores do vermelho ao amarelo são mais visíveis, mesmo em arco-íris fracos, e dominam o jogo de cores em nossa percepção. Só podemos ver a luz de um corpo celeste com nossos próprios olhos. Além das emissões de luz reais, outros fatores entram em jogo relacionados à interpretação de cores do cérebro humano. Teoricamente, seria até possível que raios gama representassem um tipo de luz que nós, humanos, não podemos ver com nossos olhos. O mesmo vale para ondas de rádio e todas as outras radiações no espaço. Para eliminar os erros causados pela interpretação humana das cores ao determinar o brilho e cores das estrelas, pesquisadores elaboraram um truque. Eles recriaram uma escala. Um chamado corpo negro ideal unificado serve como base. Tal corpo negro ideal absorve totalmente a radiação eletromagnética de qualquer comprimento de onda, enquanto corpos reais sempre refletem uma parte da luz. Este corpo negro emite radiação eletromagnética, cuja intensidade e distribuição espectral são independentes da natureza posterior do corpo. Assim, a forma e os elementos de combustão não desempenham nenhum papel neste corpo ideal. Cada estrela representa um corpo negro ideal na escala dos cientistas. Segundo a lei da radiação de Planck, as frequências mudam para mais altas com o aumento da temperatura e, portanto, para comprimentos de onda mais curtos. Estes correspondem ao espectro de cor azul, enquanto as ondas de frequência longa correspondem à cor vermelha. Estrelas movem-se nessa escala de cores conforme medido por sua temperatura estimada. Como podemos ver, o espectro de cores verde é apenas tocado aqui, enquanto a parte predominante é claramente vermelha, laranja, amarela e, em pequena medida, na faixa do azul claro. A cor violeta é totalmente omitida e, de fato, nenhuma estrela violeta foi avistada no espaço até agora, assim como as verdes. Agora, o espectro de cores verdes não é totalmente excluído. Com base nessa escala, as estrelas na faixa de temperatura de 3.700 a 9.800 graus Celsius teriam que emitir uma certa porção de luz verde. Entretanto, pesquisadores afirmam que a estrela verde é uma estrela impossível. Por que estrelas da classe média de luminosidade também não são verdes? Nesta escala de luminosidade, a estrela intermediária da classe A é mostrada com uma fraca radiação de luz esverdeada. Na prática, porém, elas não ocorrem, ou quase. As milhões de estrelas que se enquadram na categoria brilham em branco ou amarelado, e não em verde. Isso devido a um efeito muito especial, que veremos melhor agora. Quanto mais alta a temperatura da estrela, mais o espectro de cores predominante muda para a faixa do azul. Embora o verde e o vermelho também permaneçam, o azul é tão dominante que percebemos a estrela como azul. O mesmo acontece na outra direção. Quanto mais fria é uma estrela, mais o espectro de luz vermelha aumenta e domina a aparência óptica da estrela. Veja o que acontece se olharmos agora para estrelas na classe de temperatura entre 3.700 e 9.800 graus Celsius, que teoricamente deveriam brilhar em verde. Segundo a lei da radiação de Planck, estrelas com temperatura de 5.100 graus Celsius emitem as ondas de luz mais verdes. Ao mesmo tempo, porém, as proporções de vermelho e azul também são muito altas. A estrela emitiria cerca de 15% de luz verde, 13% de luz vermelha e 13% de luz azul. Se somarmos esses espectros de cores, obtemos luz branca. As estrelas das classes médias de luminosidade, portanto, aparecem brancas e não verdes. Apesar disso, seria errado dizer que não existem estrelas verdes.
Ou melhor, que as estrelas não produzem e emitem luz verde. Por causa das misturas de cores, não podemos perceber a luz verde nas estrelas. Se as estrelas brancas forem fotografadas através de vários filtros de cor, os espectros de luz individuais podem, teoricamente, tornar-se visíveis. Pessoas que sofrem de certas deficiências de percepção de cores podem ver, por exemplo, uma estrela bem esverdeada, comparado a pessoas que percebem todo o espectro de cores. Eles existem, fenômenos e estrelas verdes no espaço. Poderíamos assumir com base nesses fatos que não há luz verde no universo, mas não é verdade. Depois que estrelas se transformam em gigantes vermelhas e explodem como supernovas, muitas vezes belas formações de gás e plasma permanecem, que mostram aparências de cores bizarras e às vezes geométricas. Nesse tipo de luminosidade cósmica, a cor verde é ainda mais frequente. No caso da nebulosa Olho de Gato e da nebulosa planetária com o número NGC 6826, o espectro de cores verdes é particularmente impressionante. Mesmo entre as estrelas, há duas exceções aos valores de Planck. No sistema Antares, a estrela principal avermelhada Antares é associada a uma pequena estrela branca chamada Antares B. Muitas vezes ela aparece no céu quando vista da Terra. Geralmente parece azul esverdeada ou turquesa quando vista da Terra. A estrela Beta Librae na constelação de Libra é cerca de 130 vezes mais brilhante e com temperatura estimada em 12.000 graus Celsius, 2 vezes mais quente que nosso Sol. Dependendo de qual telescópio é usado para observar Beta Librae, às vezes aparece branca, azul ou até esverdeada, como nesta imagem. Por que essa estrela aparentemente muda de cor? Ainda não foi explicado. A estrela que não pode existir não é de fato impossível? Então, em conclusão, seria difícil manter a tese de que as estrelas verdes são estrelas impossíveis. Também devemos lembrar que tanto a lei de radiação de Planck quanto a suposição do corpo negro são ideais criados pelo homem. Até agora ninguém sabe se nossas tabelas fornecem quantidades confiáveis em todo o universo e se estão corretas. Até hoje, ninguém foi capaz de medir a temperatura real de uma estrela. Atualmente, Parker Solar Probe está implantada em torno de nosso próprio Sol, fazendo medições na coroa. No processo, estimativas anteriores da temperatura do Sol foram superadas. Exceções como Beta Librae e Antares B já mostram que a estrela verde não pode ser totalmente excluída. Nas profundezas do espaço, das quais sabemos tão pouco, pode haver surpresas como estrelas verdes brilhantes a qualquer momento. Pesquisadores na Terra estariam então ocupados corrigindo suposições anteriores e estabelecendo novos padrões. Para encerrar, diga-nos o que você acha das estrelas verdes e das escalas dos pesquisadores. Você acha que seria melhor observar o espaço de maneira fundamentalmente imparcial, em vez de colocar tudo em escalas e fazer afirmações sobre impossibilidades? Ou você acha que esse tipo de ciência é importante para nós? Conte-nos e compartilhe seu